Alair Dias, falar Alair Dias, acho que... Só a família conhece. Só a família. Olha lá, deve ter parente que não lembra mais do nome, né? Então, é das figuras aqui de Divinópolis, das mais queridas, das mais corneteiras, boleiro, e ele é tão provocativo que ele já vem fazer programa aqui. Vou levar umas camisas para mostrar. Aí, de cara, ele me traz essa aqui, que é a camisa 5-1 do Flamengo em cima do Cruzeiro. Com direito ao ingresso ainda do Maracanã, não, né? do Engenhão. Do Engenhão, né? Isso foi no Engenhão, 2011, não é isso? Foi 6/11/2011, a data aí. Você fez o especial pra lá? Fiz especial. Nem imaginava que ele também ia ser Não, porque o Cruzeiro tem 5 estrelas, então um gol pra cada estrela. Pito, prazerão recebê-lo aqui. Depois nós vamos falar mais das camisas. Contar um pouquinho desse estilo seu, né? Vamos contar da história, mas você sempre teve esse estilo meio despachado, descontraído, né? Conta um pouquinho da sua vida. Olha, Evandro, eu sou nascido e criado no bairro Esplanada, filho de ferroviário, costureira, minha mãe. E depois de formar no colégio Leão 13, eu fiz o curso de enfermagem, formei em enfermagem, trabalhei 2 anos no Hospital Santa Lúcia. Fui depois, posteriormente, para a usina de Furnas, onde eu fiquei durante 25 anos. 25 anos em Furnas? 25 anos em Furnas. Fiz muitas amizades, fui treinador, roupeiro, massagista, juiz, corneteiro, e depois terminava o jogo, podia me tirar para cerveja que eu ainda ganhava ainda. É um hobby. Lá no time, de... A usina, os veteranos de Furnas. E lá eu fui tricampeão regional de sênior nas várias cidades da região. Passos, Alpinópolis, Carmo do Rio Claro, São Sebastião do Paraíso, Pratápolis, Itaú de Minas, que inclusive na época, antes, né, de eu chegar lá, levou o Santos de Pelé lá na cidade de Itaú, que tinha o cimento Itaú, né? No dia do trabalho. Levou, tem até o retrato lá do Santos na época. Pelé, Coutinho, o ataque todinho. Que é aquele Santos realmente. Dorval, Mengalvo, Coutinho, Pelé e Pepe. E depois, voltando para Divinópolis, quando eu aposentei, em 1996, passei a voltar a frequentar de novo o ferroviário. Do ferroviário, teve essa ingerência lá, que acabou fechando com o ferroviário. Fui convidado para participar de um campeonato no Clube de Servidores Municipais. Lá eu fiquei conhecendo toda aquela turma boa lá, Antônio Carlos, Odório, Marcinho Azevedo, quero mandar um abraço para ele, que eu tive com ele ainda há pouco. Aquela bandeira, como se diz, né? E fiz muitas amizades lá, o Zé Henrique, todo mundo lá. Graças a Deus eu tenho livre acesso para a turma toda lá, graças a Deus. A turma do CSM realmente. Estive lá no sábado, inauguraram uma academia lá. Muito bonito, um trabalho muito bem feito da atual diretoria. É um exemplo, né? É um clube dos servidores municipais, mas que atende a toda a cidade, isso, né? Os familiares. É uma referência. Inclusive, eu fui gerente lá durante 5 anos, onde o clube ficou conhecido nesse período que nós fizemos as camisetas durante o campeonato, corneteiros, calo de balcão, e colocamos CSM, o Clube Amigo. Hoje é conhecido como Clube Amigo, realmente. Ô Pita, esse lado seu de sempre estar cornetando... Como é que é? Esse é espírito mesmo, né? É espírito, né? Faz parte, né? Às vezes vai acontecer alguma coisa errada que você tem que ter o 6º sentido para julgar aquilo para frente. Igualzinho esses dias agora, eu encontrei com o Carlos Panhoto na rua e ele estava com o olho todinho vermelho. Eu falei com ele, Carlos, o que aconteceu? Você está de ressaca já uma hora dessa? Não, que jeitinho dele. Porque meu pai adoeceu e está lá no Hospital Santa Mônica para fazer uma cirurgia lá de vesícula e eu passei a noite com ele lá. Quando ele falou assim, eu passei a noite com ele lá, já me pintou uma para levar para o Davi, uma pitoresca. Aí eu bolei o seguinte, que a enfermeira chegou 5 horas da manhã no quarto lá, nem acendeu a luz direito e já falou com ele assim, vovô, tá na hora de o senhor ligar o soro e fazer uma lavagem, que o senhor vai operar daqui a pouco. O Carlos acordou assustado, não, mas não é eu que vou operar não, é meu pai. Não, vovô, o senhor tá delirando, é que ela é filho do senhor. Porque lá o Carlos Panhoto tem o cabelo já branco. O Carlos é o cabelo branco, o pai dele é vaidoso, tinge o cabelo e tudo. E chegou lá, tá o pai de cabelo preto. A enfermeira foi direto no velhinho, né? Vovô, o senhor vai operar daqui a pouco. E essas histórias, você viu boa parte da história desse futebol de Divinópolis, né? Você deve ter visto jogar aí Ticrim, a turma de ferroviária todinha.
Ticrim, Panhoto, Gutenberg, o Enio, o Alisson, Tito, que eram os 3 goleiros, né? Viu o Vavá. Vavá era uma figura folclórica no Ferroviário. O Tico-Tico, o Gaspar, que inclusive é até sogro do Zé Henrique, pai da Cátia, a esposa do Zé Henrique. O Tio Ivo, na lateral esquerda. O Tio Ivo, inclusive, tem até um lance com ele da seguinte forma, que nós estávamos fazendo a Copa de Veteranos da cidade, né, a Copa Lugo Esporte, eu e o Davi, ajudado pelo Cassiano, falecido Cassiano, o Tom Baleia, uma turminha boa aí. E o Tio Ivo chegou lá no campo ferroviário, justamente no horário do jogo lá do Ferroviário contra o CSM. E o Barra Mansa estava jogando pro CSM. A bola veio, mas do jeito que a bola veio, o Barra Mansa emendou ela, deu um balão. O Tio Ivo entrou assim e fez assim, mas que negão ruim de bola, hein? Aí eles disseram, oi, é o seu patrão lá no Guarani, esse é o treinador. Não, ele estava no sufoco, por isso que ele fez isso. Barra Mansa. O Barra Mansa é uma figuraça, né? Ele deve ser um dos seus personagens prediletos, né? Predileto. Vou te contar do Barra Mansa. O Santos de Pelé foi jogar em Três Corações. Chegou lá em Três Corações, lá o Pelé, Coutinho, essa turma, tudo que eu mencionei ainda há pouco, né? Casa do Pelé, onde Pelé nasceu, Barra Mansa. Era o zagueiro do Atlético Tricordiano. Primeira bola que pegou, Pelé, com o Coutinho, Barra Mansa foi direto no Pelé, tesoura, pá, Pelé caiu, levantou, sacudiu o poeira, só olhou pro negão assim e foi embora. O juiz deu falta, bateu e foi embora. Segunda, Barra Mansa de novo, ele, pá, aí o Pelé, ó negão, aí eu não tô te entendendo não, eu tô na minha terra, fazendo um jogo aqui de confraternização com todo mundo aqui, você vem querer tirar do jogo, se você não dá conta, você sai futebol para homem, futebol para homem. A terceira, Pelé adiantou, naquela época aqueles becão, né? Ninguém jogava de caneleira nem nada não, né? Pelé adiantou, o Barra Mansa viu, o Pelé foi rápido, solou. Ele veio rasgando meia com tudo, né? Não desceu sangue, não. Desceu foi um petróleo, um sangue pretinho. Aí o Barra Mansa, o massagista entrou, o Barra Mansa, não mexe não, pode deixar desse jeito, deixa que eu vou continuar. Terminou o jogo, Barra Mansa nem banho tomou. Foi lá pra praça, ficou lá de calção, camisa, com a perna esticada em cima do banco lá. Chegou um velhinho lá e falou assim, o que foi isso, Barra Mansa? Ele falou assim, autógrafo do Rei Pelé. E a cara do Barra. Hoje deve ter cicatriz, deve valorizar. Tem valorizado. Tem nada lá, o Pelé que fez isso aqui. E ele de técnico, tem alguma história boa? Teve um jogo do Barra Mansa, que ele tinha saído aqui de novo para assumir o time lá de Três Corações. O time Três Corações foi jogar em Uberlândia. Barra Mansa com a mala, do jeito que ele foi aqui, a roupa do corpo, a mala foi para Uberlândia, de Uberlândia para Três Corações, ele pediu demissão. O time tomou de 6-0 lá. Ele pediu demissão na volta. Um jogo só? O Barra tem uma história, você vai confirmar, você conhece muito o Barra, que tinha um rapazinho lá de Furnas que jogava aí no Guarani e trazia os peixes para ele. Tem isso mesmo? Tinha. Toda vez que ele vinha aqui, ele trazia uma traíra para o Barra Mansa. E o Binha na época gerenciava lá o Guarani, junto com a diretoria lá, e o Agamenon era a estrela do Guarani, como sempre foi de uns anos para cá, né? E o Barra Mansa estava comendo os peixes que o menino trazia toda semana no treino. O Barra Mansa foi e jogou uma para cima do menino. Tô achando que você vai entrar jogando no próximo jogo. Aí o menino não deu outra com o pai dele. Uma caixa de isopor grandona, trouxe um dourado, o Barra Mansa. Aí o Barra Mansa foi e botou o dourado lá na geladeira da cozinha lá, né? E o Binha já tinha piscado para o Agamenon. Agamenon deu um jeito de sair mais mais cedo do treino. Pegaram esse dourado e foram lá para casa do Binha, lá o dourado com a mulherada toda lá. Barra Mansa, quando terminou o treino, foi procurar o dourado. Cadê? Já ligou, entrou na Brasília dele e vazou lá para casa do H, atrás do dourado. Desse jeito aqui, eu acho que vou ter que acabar semana que vem abrindo espaço aqui de direito de resposta para o Barra Mansa, viu? E é uma figuraça o Barra, né? Mas tem uma boa que aconteceu no Clube Servidor lá. O Odório,
Carneiro. O Odório Carneiro. Sempre fazia lá uma seleção, por exemplo, seleção do Cadastro, lá ele, o Antônio Carlos, a turma lá, o Zé Alcolano, todo mundo ali. Então fazia uma seleção para jogar contra o pessoal do Café do Motorista. E eles tinham um jogo mais difícil, então tinha que fazer contra um outro time. Aí eles queriam dar um treino no sábado. O Odório falou, não, pode deixar, tem uma turminha ali dos pés inchados ali, eu vou trazer eles para poder jogar contra nós, para nós poder treinar, né? E só que as pessoas já tinham ido lá um outro jogo, né? Aí o Lobinho também estava no time lá, que foi reforçar o time, que o outro time que eles iam enfrentar, né? Aí terminou o primeiro tempo, o time do Odório lá estava ganhando de 8-0. Aí o Lobinho foi dar uma pra cima do cara e esnobar o cara. Ah, não, põe outro aqui no meu lugar, esse time deles é ruim demais. Aí o cara falou assim, ruim é vocês, que hoje você está batendo de 9, a semana passada o time está batendo de 15, só no primeiro tempo. Vocês que é ruim de nós, não. Lobinho também é outro, né? Lobinho é cheio de história. Tem o que eles falaram esses dias, foi do camarada lá, aquele Thiago Reis. Seu nome, seu bairro. Seu nome, seu bairro. Aí o Thiago Reis está lá, seu nome, seu bairro. Aí a dona Maria, eu moro lá no Novo Riacho, eles estão esquecendo de nós, tem que mandar colher o lixo lá todo dia, lá, tal. Aí, seu nome, seu bairro, seu Antônio, eu moro lá no tal bairro, assim e tal, e queria mais segurança para nós lá. Aí, quando ele ia entrevistar o outro, vai, gol, ele, gol aonde? Gol Preto, na Savassi, foi roubado, placa, tal. Falar isso, uma coisa de encontrar com ela no Mineirão. E a do Barra também é outra, né, do Kleber. O Kleber, o Guarani ia fazer o último jogo, muitos jogadores suspensos, outros machucados. Aí o Kleber foi lá na casa do Barra Mansa entrevistar o Barra Mansa. O Barra Mansa está lá no galinheiro, lá jogando milho lá para as galinhas lá. Deu aquela olhada pro Kleber assim, Kleber, bom. Aí eu, pá daqui, pá dali, o Kleber, aí Barra, então como é que nós vamos fazer agora? Com essa quantidade de problemas que você tem. Kleber, a gente vai com o que tem para ver o que dá. Cara do Barra Mansa aí. Barra Mansa aí, para quem acompanha o futebol, é uma das figuras mais folclóricas e agradáveis, né? O Barra, simples, humilde. É um cara sensacional. Tá devendo uma visita aqui. De vez em quando a gente encontra, fala, vamos lá, Barra. Ele, eu vou lá. Mas você falou aqui do Flamengo aqui e não deixou eu falar um negócio, né? Bom. Quero mandar um abraço para toda a nação rubro-negra, principalmente para o Zé Luiz Grande, que eu tive hoje na casa dele fazendo a visita, que ele está se recuperando da cirurgia que ele fez. Sim, né? Você está sabendo. Grande Zé Luiz. Mandar um abraço para ele. Para o Sou João, pai do Jânio da Copiadora, que hoje está completando 80 anos de idade. Uma festa. 80 anos, o pai do Jânio? 80 anos hoje. Bênção, né? O Guigui da farmácia, Zé Anjo da banca, todos os flamenguistas. E adiantar de antemão aqui no seu programa que para a Copa do Mundo, a seleção da Alemanha vai estar jogando no Maracanã. E é o vermelho e preto do Mengão. A turma do celular? Nós esquecemos de falar pro Pedro para desligar o celular. Então, vai ter que esperar um pouquinho. Aí eu quero avisar para o seguinte, pessoal. Nós vamos lançar a camisa durante a Copa, a camisa da Alemanha, vai chamar Flamanha. A mistura de Fla com Alemanha, vai chamar Flamanha. Pedro, por que você é flamenguista? Eu sou flamenguista desde pequeno, por aconselhamento do meu pai, né? Porque antigamente quando eu estava aí com 12, 13 anos, a gente mandava carta para o Rio de Janeiro, para a Rádio Globo, para a Rádio Tupi, pedindo a tabela do Campeonato Carioca. Então, Valdir Amaral, Jorge Cury, Dolcei Camargo, José Carlos Araújo, a gente escrevia para lá e vinha a tabela, tudo direitinho. Porque só existia o Independência. E não era divulgado tanto o Campeonato Mineiro, era mais para lá. Tinha pouco divulgado. O Gigante no ar, a Rádio Inconfidência, ainda era um anão, como se diz, né? O Gigante era um anão. Aquela época, até mesmo para localizar as pessoas, eu que venho de rádio, a gente sempre procurou estudar um pouco isso, conhecer um pouco mais. Até os anos 60, Cruzeiro praticamente nem existia, né? Você vê, o América foi decacampeão mineiro. O Siderúrgica, você vê no Campeonato Mineiro, Siderúrgica é uma vez campeão, o Vila é 3 vezes campeão. Depois não tem mais história de ninguém campeão, nos seus 3 da capital. Exatamente. Não tem mais. Então, até os anos 60, o futebol mineiro era muito...
muito fraco em termos de divulgação. Divulgação. Né? Foi conhecido de 65 para cá, após a inauguração. Aí vocês estavam ouvindo o rádio, as rádios do Rio, São Paulo. E tinha a TV Rio, antigamente, que transmitia o Campeonato Carioca. Né? Então nós íamos lá para a casa do Sr. Valdemar, que era uma pessoa espetacular, em frente à casa do Panhoto. Nós juntava lá 20 pessoas para assistir jogo do Campeonato Carioca lá na casa dele. Eu lembro que em 1963, Santos e Milan, 3-2 para o Santos, o Almir, que jogou no Vasco, o Almir Pernambuquinho, depois jogou no Flamengo também, o Almir, ele acabou com o jogo naquele dia lá. O Pepe parece que fez 2 gols de falta, mas o Almir ganhou o jogo na raça que ele... Lá em casa, nós éramos 35 pessoas assistindo aquele jogo. E aí vem essa identificação. O futebol mineiro surge com mais força com aquele timaço do Cruzeiro. Começou em 64, praticamente. Aqui eu vi o Dirceu Lopes, o Piazza, todo mundo jogar aqui contra o Guarani. O Cruzeiro ganhou do Guarani aqui de 3-1 ou 3-0, me parece. No mesmo ano, o América veio aqui com Dario, aquele Dario Alegria, o 90, Silvestre e Saci, que era o ataque do Siderúrgica, que foi pro América. Que depois foi para o América. O Pedro Bala, ele sofreu uma trombada junto com o Dario Alegria, e eu estava atrás do gol, aquele gol, do outro lado, à direita das cabines de rádio e televisão ali. Eu vi o doutor Hilário fazer traqueostomia nele, lá, durante o jogo lá, que ele estava morrendo. Fizeram a traqueostomia nele para poder salvar ele e correram para o Hospital Santa Luz. Senão o doutor Hilário ele tinha morrido dentro do campo. Isso, por asfixia. As histórias aqui. E aí, quando surgiu o futebol mineiro, você já tinha o time do coração? Já tinha o time do coração, não tem como. Quem torce pro Flamengo não tem tempo para torcer pro time, não. Tá sempre nas finais. Para bater capa. E aí, assim. Você pode demonstrar que foi do Alair. Não, o Alair, que grande Alair, mandou para ele. Então, o Pito é o seguinte: se ele for no programa de um atleticano, ele leva tudo para fazer raiva em atleticano. Como ele sabe que eu sou cruzeirense, eu gosto de encher o saco dele, ele traz tudo que o pessoal fala que eu torço pro Galo. Eu sempre torci pro Galo, mas o Galo de Quintino, o Zico. Pô, tá resolvido. Conta pra gente, o que é isso aqui? Isso aqui é a rodada que vinha do jornal Hoje em Dia, né? Tá aqui a super máquina. Foi o Cruzeiro de 66 e o Santos que fizeram esse jogo da Taça do Brasil. Esse jogo, eu com 16 anos, eu estava lá no Mineirão, que o meu padrinho, Ayrton Moreira, era o treinador do Cruzeiro. O jogo mais importante da história do Cruzeiro foi esse, que o Cruzeiro ficou conhecido. E do Atlético, em 1971, eu estava no Maracanã também, gol do Dari de cabeça. Eu gosto de ir ver futebol, onde tinha jogo. Agora é o seguinte, eu sou tão Flamengo, que o Flamengo vem jogar em Belo Horizonte, eu não vou ver o Flamengo em Belo Horizonte. Tem 33 anos que eu não vou no Mineirão mais assistir jogo. Por quê, Pedro? Porque naquele jogo de 2-2 da Libertadores de 81, que o Flamengo foi campeão, o jogo de 2-2, que saiu uma briga, e eu levei meu menino tinha 5 anos e meio mais ou menos. Então na hora da pancadaria eu segurei meu menino debaixo do braço e estou me defendendo também, né, para evitar que eu caísse com ele e machucasse. Então eu falei, no Mineirão não volto mais. Nunca mais voltei no Mineirão. Agora no Rio já fui lá, Fla-Flu, Flamengo e Vasco, fui no Engenhão agora, Flamengo e Cruzeiro em 2011, Flamengo e Atlético, tudo no Engenhão. Nós fomos lá em 2008, Flamengo e Cruzeiro, Flamengo perdeu o Cruzeiro 2-1, mas tem a vingança aqui, 5-1 no Engenhão. Então vamos bater capa, eu assisti, eu fiz uma reportagem, deve ter sido começo de 2000, que o Flamengo tinha era ataque... era a defesa eu sei o que é. A defesa do pesadelo, o meio de campo da insônia e o ataque do sonho. Que era Sávio... Romário e Edmundo. O Cruzeiro ganhou aqui 2-0, gol do Marcelo Ramos. Eu estava lá no gramado fazendo reportagem. Também tem meus momentos de glória, viu? Aqui, você fala muito do Fábio. O único título que o Fábio tem foi esse agora. Agora de campeão brasileiro. Era só Campeonato Mineiro, mais nada. Agora eles questionam o Fábio na seleção. Dizem que o Fábio tem uma treta lá contra a CBF na justiça, por isso que ele não é convocado. Você acha que ele é um injustiçado? Ele é um injustiçado, porque ele é melhor que o Jefferson, melhor que o Vitor, realmente ele é. Mas ele é um pé frio.
Você acha que futebol tem muito disso? Panelinha? Tem demais. Tem que derruba treinador e tudo mais. Isso é bobagem. Ô Pita, você acompanhou, eu imagino que na sua adolescência, juventude, infância, e eu fico imaginando que, infelizmente, a gente não tem isso no Canal 100 com as imagens, mas jogos de rivalidade Guarani e Ferroviário, como é que era isso? Ó, o último Guarani Ferroviário que eu assisti foi, acho que em 1967, no campo do Ferroviário. O Ferroviário ganhou de 1-0, gol do João Davi. Inclusive, até o Ricardo Lúcio está fazendo um livro, né? Que ele já me perguntou e eu passei a escalação para ele já um punhado de vezes. Mas ele sempre está em dúvida. Agora ele descobriu um camarada que é presidente do Vila Nova, lá de Formiga, que o camarada tem o noticiário desses jogos, tudo na época. Que esse jogo interessava ao Vila de Formiga. Porque lá é a mesma rivalidade do Vila e do Formiga lá, né? Você sabe qual o maior artilheiro do Mineirão em uma única partida? Quem? Dalmar. Dalmar, ele era ponta esquerda do Cruzeiro e o Cruzeiro foi jogar contra o Renascença. O Cruzeiro ganhou, acho que de 16-0. Ele fez 11 gols. Não, 11 num jogo só é... Só que era o seguinte, ele era profissional e tinha o campeonato de aspirante. Aí foi no campeonato de aspirante. Agora eu vou te contar uma história de um comentarista da TV Itacolomi, Rodrigo Mineiro. Rodrigo Mineiro, encerrando o jogo, o Fernando Sasso vira para o Rodrigo Mineiro e fala assim: Rodrigo Mineiro, seus comentários finais para essa partida. Aí o Nacional de Uberaba estava perdendo de 9-0. 41 minutos do segundo tempo, ele vira e fala assim: só o milagre pode salvar o Nacional. Nem milagre, caramba. 9-0. Tem história de narrador, você sabe muita história boa dessa turma da imprensa aí. Você conviveu com muita gente, né? De imprensa. Garcia, o Alair, Simval Madeira. Tem uma aí da época do Batistão, né? Batistão narrando o jogo lá no campo lá do Guarani, Social de Oliveira e o Guarani. Aí o Batistão, caiu o fulano lá, vamos ver quem caiu, vai Ademar, você, Ayrton, vou esperar ele levantar, quem caiu por cima do número. Duas figuraças da história do rádio, Ademar Magalhães e Batistão, eram dois nomes que realmente fizeram parte da história, né? E aí tinha Antônio Eustáquio... O Antônio Eustáquio, mas o Batistão, ele estava transmitindo a final do campeonato de futsal, que era o futebol de salão antigamente, lá no DTC. E eu era chefe da torcida do Ferroviário. Eu e o Tumanca, filho do São João Quebra-Roda, lá da Esplanada, o flamenguista doente. E em determinado momento lá, nós começávamos a cantar a música. É ou não é, piada de salão, o time da Lajinha querer ser campeão. Era uma festa. E quem foi campeão? Ferroviário, é claro. E o Ferroviário, chegar o que chegou, eu fiz uma reportagem, tem outra emissora, uma das, assim, de ficar muito triste ao ver os troféus do Ferroviário, um ferro velho. Quem conviveu com aquilo ali é que sabe a importância que o Ferroviário tem, né, Pedro? Tem, o Ferroviário realmente está no sangue de quem nasceu ali na Esplanada, quem conviveu, viveu lá. Eu me limitei no Ferroviário durante muitos anos como colaborador, né? Lá do Otacílio, que era treinador lá, junto com o Zé Domingo. E os meus amigos, todo mundo jogava no Ferroviário. Então eu era praticamente o chefe da torcida do Ferroviário. Acompanhava o Ferroviário para tudo quanto é lado. Uma final de 69, Ferroviário e Palmeiras. O Ferroviário ganhou na Esplanada, de 2-1. Perdeu no campo do Palmeiras de 1-0 e foi para a terceira partida. Aí foi lá no campo do Guarani, um campo neutro. Adivinha? O Ferroviário sacramentou o Palmeiras 6-0 numa chuva danada. Matou a pau. O Ângelo no gol, era Ângelo Paulão, o Marcelo, o Tião Rezende e o João Roberto. O Gerson, o Cecílio e o Chiquinho Avelar. O Carlos, o Raul e o Chico Preto. Cecílio é o Cecílio, que depois foi pro Guarani? Não, o Cecílio é um que trabalhava no Estrela. Sei o Cecílio. E o Raul das Lojas Fátima era o centroavante. É muita gente boa que já jogou aqui, né? Tem um caso aqui do Vavá, que era lateral direito do Ferroviário, nos tempos áureos do Ferroviário. E nós fomos jogar contra o Comercial de Campo Belo.
na quadra aqui dos padres. E o Davi pediu para mim poder arrumar alguém para dar o pontapé inicial. Eu arrumei o Vavá. O Vavá deu o pontapé inicial. Eu queria levar a bola de lembrança. Aproveita, achou bom, pô. Guardar de lembrança. Todinho que você faz. E essa turma ali no Esplanada, a turma do futebol antigo, vocês ainda resenham muito? Demais. Antes de vir para cá, eu estava na porta da residência do Zé Regino, mais conhecido em Divinópolis como Zé Pica. Aí eu falei para ele que eu ia vir aqui do seu programa, falei, não, então esquece de mandar um abraço não, que eu vou estar assistindo. Lá o Paulinho de Oxós, você conhece Paulinho na Esplanada. Paulinho de Oxós esteve aqui outro dia. Paulinho de Oxós é o presidente da associação de bairro lá também, está fazendo um serviço muito bom lá, apesar de ser contestado por algumas pessoas, mas o Paulinho está na linha certa. Hoje mesmo ele com mais 2 pessoas, o viaduto aqui que dá acesso à Esplanada, por cima da linha ali, ele estava ali recolhendo lixo ali e botando fogo, porque ali estava imundício debaixo daquele viaduto ali. Então queimou roupa velha, tudo estava lá, juntou lata, tirou tudo. O Paulinho que é, além de tudo, um grande artista, né? E outra coisa, viu? Até naqueles quartinhos onde o pessoal joga buraco ali, fica jogando buraco ali, Paulinho conseguiu 2 cômodos ali para transformar num velório. Que para aquela região ali do Esplanada. Porque tinha lá no Roto, mas agora não faz mais lá no Roto, né? Agora não faz no mais. Laios. No Laios, quer dizer. Exatamente. No Laios, Ô, Pita, voltando para o futebol, quando você vê o futebol de hoje, comparado com até os anos 80, né? Aquele futebol acabou, né? Eu fui feliz. Eu vi Dirceu Lopes jogar. Jogava muito mesmo? Jogava. Dirceu foi o maior jogador que existiu no Cruzeiro. Melhor que o Tostão. Dirceu Lopes jogar. Eu vi Rivelino jogar. Gerson, Galinho de Quintino, Zico, Júnior, Leandro, Jairzinho, o Figueroa. Eu vi o Figueroa jogar. Eu vi o Batista, o Falcão, Cerezo. Turma boa. Reinaldo era fora de série. Agora vem essa cabeçada de baga, igualzinho a história que me contaram ontem, falando que o Coca falou, eu desanimo. Eu vou lá no campo do Guarani, eu vejo o pessoal lá tomando suco, chupando melancia, chupando laranja. Na nossa época tinha que fazer quase que vaquinha para comprar pão de sal com salame. Isso, Coca velho, né? Aquele Guarani, aquelas histórias de dificuldade, você acompanhou aquele de perto ou você estava em Furnas nessa época? Não, eu estava em Furnas. Quando eu vim para cá, eu vim em 96 definitivo, né? Aí aquela dificuldade do Guarani lá. Inclusive quando o Guarani perdeu a final para o Nacional de Muriaé, né? Que foi na preliminar de São Paulo e Atlético, aquele jogo, em 78, 77, 78 por aí. Eu estava lá para Furnas. Mas às vezes, o Guarani é um time cheio de histórias, né? Apesar de você ser ferroviário. Falando do Guarani, eu te contar do Lucinho com o Adilson Coca-Cola. O Adilson Coca-Cola estava eu e ele parado na porta do Maurício, churrascaria Maurício. E o Lucinho vem lá, que o Lucinho anda assim, né? Parece que mancando, gordinho, né? Aí o Adilson Coca-Cola, vem cá, Lucinho, você ficou sabendo da morte do Titio? Aí o Lucinho falou assim, Titio? Qual o Titio que morreu? O Adilson Coca-Cola falou assim, o Titio Nelson Mandela. O Lucinho virou e falou assim, olha a minha cor, eu não sou preto, não. O Coca-Cola virou e falou assim, não, isso é porque você ficou muito tempo no porão do navio batendo bola, não pegava sol. Felpa, você tem história do Felpa? O Felpa é um folclórico à parte, né? Porque ele tem muitas histórias que ele conta, julgando ele lá para cima. Aqui as contas é de uma camisa lá, acho que Araguari, me parece, ele já contou isso aí no programa, com certeza. Que ele foi lá de táxi atrás do camarada para abrir a loja, para poder vender a camisa para ele. Cheio, o Felpa é cheio das histórias. É o Monteiro Lobato, cada dia uma história. Diferente, né? Eles falam que ele desfilava aqui na 1º de junho e que quando o Guarani ganhava não tinha para ninguém, né? Tamanco, e abria a asa, tô devendo inclusive uma visita aqui pra gente. Ô Pito, esse cenário de futebol, das crianças, a gente está aproximando da Copa. E aí fica a expectativa. Você que acompanha tão de perto o futebol, o que pode esperar dessa Copa do Mundo do Brasil? A expectativa é grande, né, Evandro? Mas eu não acredito que o Brasil seja campeão. Igualzinho quando foi a Copa passada,
no início da Copa, eu apostei que a Espanha seria campeã. Falei com o Alair Rodrigues. Nós sempre ficávamos lá no restaurante do meu filho, nós tomava cerveja lá, e durante a semana eu comentava com ele. O meu palpite é que a Espanha vai ser campeã. E foi. Meu palpite, não só pelas cores que vai envergar dentro do Maracanã, que a Alemanha será campeã. Eu acredito na Alemanha. Brasil não, porque você está confiando demais no Fred, e o Fred não tem preparo físico. O Fred vai ser um canela de vidro. Só vai o entrar, Filipão, né, vai que entrar Jô lá. Jô não é... tá fazendo uns golzinhos contra cabeça de bago por aí. O Jô não é jogador para jogar uma Copa do Mundo. Um que poderia ser chamado, que está recuperando, o Luiz Fabiano. Aí sim, daria um pouco de esperança. Mas se o Fred machucar, vai ficar tudo no Neymar. Aí não aguenta, a responsabilidade é muito. É muita responsabilidade, né? É. Vai alguém do Flamengo para essa seleção? Você escalaria alguém do Flamengo? Ué, se pudesse passar aí debaixo do arco-íris para rejuvenescer, eu levaria o Zico, o Leandro, o Adílio, Mas todo do time- mundo. Não time tem atual como, não tem não, Não né? tem não. O que poderia, mais ou menos, ele não está no Flamengo mais, o Elias, né? Mas o Flamengo não tem, ninguém tem chance de chegar à seleção, não. Dessa turma aí de flamenguista antiga aqui de Divinópolis, vocês se reúnem? Como que é? Ó, vou te falar uma coisa. Eu fiz dessa camisa aqui, eu fiz 60 camisas esses dias. E tem mais 14 para ser entregue agora esses dias. E lá na usina de Furnas eu vou levar mais 60 camisas para lá, que essa torcida Flacopo surgiu lá. Que tem que ser torcedor do Flamengo e bom de copo. Flacopo, né? Aqui em Divinópolis, aqui, ó, eu vou te citar aqui o Jânio, o Dico, Lobinho, Barra Mansa, o Ricardinho, o Zé Anjo da banca de revista ali, muita gente, doutor Marcelo, médico, muito flamenguista aqui, tem demais, o Lúcio Flávio lá o Coutinho, muita gente aqui. E a gente não reúne não, mas tem no restaurante da Val aqui na rua Paraíba, onde foi do meu filho, La Parrilha, eles voltaram a reunir lá tem uma outra torcida que chama Fladive. Mas aquela turma lá já não é muito da minha turma. Da turma... Da minha, da Flacopo. Da minha tem o Bicudo lá na E Esplanada. aqui, aí tem Ricardo Lúcio, que é vascaíno, não é isso? Garcia Júnior, que é vascaíno também. O Batistão era Botafogo. Botafogo. O Batistão era Botafogo doente, apaixonado, né? Uhum. E as histórias do futebol antigo, quero te agradecer, Pito. A gente vai, inclusive, pedir o Diego, nós vamos terminar o programa reprisando o Canal 100 para a gente matar a saudade daqueles bons tempos, né? De Carlos Niemeyer. Carlos Niemeyer, que fazia essas produções, e a meninada ia para o cinema e ficava louco com aquilo ali. Não, tinha gente que tinha a primeira sessão, começava às 6h30, a segunda sessão, 8h30. Ficava lá dentro de novo para poder assistir o Canal 100. Canal 100, né? Porque muita gente não tinha televisão, né? E vinha esse noticiário através do cinema com o Canal 100, que só passava futebol, não passava outro esporte praticamente. Então, de vez em quando passava a luta de boxe do Éder Joffre, alguma outra pessoa assim. Mas o forte mesmo sempre foi o futebol. O futebol que marcou presença. Pito, quero te agradecer Alô, por ter vindo aqui. Foi um prazer obrigado estar aqui no pelas seu boas programa. histórias, né? Fica esse registro, esse nosso reconhecimento ao Pita, que é uma das figuras típicas aí da nossa cidade. Obrigado. Está aí nas ruas cornetando e falando mal de todo mundo. lá em Furnas a gente tinha um lema lá na Escada da Língua. Como é que é A gente ficava lá depois do futebol, ficava lá, uma escada grande assim, na porta do bar assim. Aí eu fiz uma camiseta pro carnaval e escrevi nas costas dela assim, Escada da Língua. Falamos da sua vida porque quando você passa, pensa em falar da nossa.